A internet explodiu nos últimos dias com a descoberta fantástica de uma cauda de dinossauro com penas encontrada num âmbar de 99 milhões de anos. E é lógico que a gente não podia deixar de falar sobre isso aqui no canal, então eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho para contar um pouco essa história para vocês. O que aconteceu foi que pesquisadores em conjunto da China, do Canadá e da Inglaterra acabaram de publicar no periódico Current Biology a descoberta de uma caudazinha emplumada de dinossauro preservada em âmbar. Mas o mais legal não é isso, o mais legal é que trata-se de uma cauda de um dinossauro não aviano. Espera aí que eu já vou explicar isso para vocês. Mas antes disso, o que é importante nessa descoberta? Bom, o que é mais importante nessa descoberta é que ela vai acrescentar detalhes no que a gente conhece hoje sobre a evolução da estrutura das penas e das penas em si. E esses detalhes eles não poderiam ser recuperados de nenhum outro tipo de fóssil que não um fóssil tão especial como esse preservado em âmbar. O fragmentozinho da cauda encontrada, ele está preservado em 3D, tem 8 vértebrazinhas de um dinossauro terópode juvenil. As penas que envolvem essa cauda, elas foram preservadas nos mínimos detalhes. A caudazinha ela era fina, longa, flexível e uma análise cuidadosa da anatomia das vértebras revelou que, na verdade, ela pertenceria a um dinossaurozinho Coelurossauro não aviano, muito provavelmente um Compsognathidae, como os autores afirmam no artigo. Os dinossauros celurossauros, eles incluem dinossauros desde o Velociraptor, Tiranossauro, até as aves. Só que no caso específico dessa caudazinha, ela poderia se excluir, né, o fato delas pertencerem às aves por conta de algumas características especiais das vértebras, que é a ausência de um sulco ventral no centro vertebral, os centros vertebrais serem alongados e também a grande quantidade de número das vértebras caudais. O primeiro autor do artigo, chamado de Li Dating, da Universidade de Geociências da China, em Beijing, conta que ele descobriu esse espécimen em um mercado de âmbar em 2015, em Myanmar. Os vendedores achavam que aquele pedacinho de rabo, né, era, na verdade, um pedaço de planta, e aquele âmbar ele ia ser vendido como uma curiosidade. Só que o Xing ele percebeu a importância científica desse material e sugeriu para o Instituto de Paleontologia de Dexu, onde ele trabalha, que comprassem esse espécimen. Ele disse que, no início, olhando a peça, era difícil compreender os detalhezinhos do fóssil. Por isso que foi necessário fazer uma série de análises, incluindo tomografia computadorizada, para conseguir observar a peça com detalhes. E os detalhes microscópicos da peça são impressionantes, como vocês podem ver nas fotos que a gente está inserindo aqui no vídeo. Uma coisa curiosa é que esses âmbares de Myanmar, eles são vendidos de maneira irregular no país. Eles são coletados em minas no Vale de Hukwang, no estado de Kachin, no norte de Myanmar. Uma região tensa porque ela é controlada por um exército independente que tem conflito lá na região há mais de 50 anos. Então esse âmbar é retirado de maneira irregular ali, descontrolada, e é vendido nos mercados dessa capital do estado de Kachin, principalmente para consumidor chinês, que eles gostam, eles apreciam, né, usar esses âmbares como peça decorativa e joias, né, como joias também. Só que os fósseis no interior desses âmbares, eles são considerados impurezas, porque eles deixam, entre aspas, feio esse material. Então, na maioria das vezes, todo tipo de inclusão orgânica nesses âmbares, eles são polidos e retirados para tentar manter o âmbar limpinho, que é como os consumidores chineses gostam. Então vocês param para imaginar quanta coisa maravilhosa ha sido perdida nesse processo, né? Então, essa descoberta fantástica abriu também essa discussão da necessidade de se proteger e se regularizar a exploração desse âmbar nessa região de Kachin, em Myanmar. Ainda nesse ano, também, de âmbares provenientes da mesma região, foram encontradas 2 asinhas, só que de dinossauros, só que dessa vez avianos, pertencentes a um grupo de dinossauros avianos extintos, os Enantiornithe, que também levantam a importância dos âmbares que saem dessa região de Myanmar para o conhecimento de como eram, né, os ecossistemas mesozoicos, os ecossistemas do Cretáceo, especificamente, dessa idade em torno de 99 milhões de anos. Para quem tiver curiosidade de saber mais sobre essas asinhas fósseis encontradas aí em 2016,
2016 ainda, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. De qualquer forma, voltando a falar da caudazinha, né, a peça ela foi datada de 99 milhões de anos. Outra coisa curiosa é que foi possível detectar a coloração das penazinhas. A coloração das penas indica que a região dorsal da cauda ela era mais escura do que a porção ventral dela. As penas na porção dorsal tinham uma coloração marrom acastanhada, enquanto as penas da parte ventral da cauda elas eram mais claras. Esse tipo de coloração ela é comum nos animais hoje em dia, né? Ter o dorso mais escuro e o ventre mais claro é um tipo de forma de camuflagem. Outra coisa curiosa é que as penas nessa caudazinha elas não apresentam uma raque, ou raquis bem desenvolvida, né? Que é aquele eixo central da pena. Porém, ela tem as barbas bem desenvolvidas e algumas bárbulas, que são aqueles raminhos das penas. E tudo isso ajudou, né, os pesquisadores a compreender que talvez as barbas e as bárbulas elas tenham se desenvolvido antes da raque. O que mais impressionou os paleontólogos foi o fato de ter tanto detalhe em um único fóssil. Então, ossos, carne, pele e penas em um único fóssil. O mais triste, porém, foi imaginar, lógico, o fim do bichinho, né? Um organismo juvenil sendo aprisionado numa resina vegetal sem conseguir sair, sem conseguir se libertar e morrendo ali. Mas pelo menos esse bicho deixou uma história fantástica pra gente contar. Os pesquisadores examinaram também a química desse fóssil e análises sugeriram que o tecido mole preservado no entorno dos ossos tem traços de ferro. Seria uma relíquia da hemoglobina, ou seja, alguns traços do sangue do animal, que também ficou aprisionado na amostra. Porém, aos fãs de Jurassic Park, não se animem muito, isso não significa que a gente vai conseguir recuperar DNA, tá, desse material. O DNA, apesar de ser uma molécula muito estável, ele não dura tantos milhões de anos, mas já é fantástico o fato de você ter traços de algumas moléculas como hemoglobina nesse material. Esse achado de Myanmar mostra mais uma vez, né, o valor inestimável de você avaliar e estudar diferentes tipos de fósseis para tentar compreender como é que eram os organismos do passado. Os âmbares são especiais porque eles são como pequenas cápsulas no tempo que preservam retratos tridimensionais cheios de detalhes de ecossistemas antigos. Então é o melhor fóssil que a gente poderia esperar encontrar de um dinossauro. Então detalhes que podem ser difíceis de serem capturados por outros tipos de processos de fossilização ficam preservados de maneira fantástica em âmbares. Então os âmbares eles são peças de informação inestimáveis para paleontólogos. Daí eu trago novamente a necessidade urgente, né, de intensificar, não só intensificar os estudos no local, mas também estudar, investir na proteção desses fósseis. Paleontólogos estão simplesmente enlouquecidos e boquiabertos à espera de mais descobertas nessa região que possam vir a remodelar o nosso conhecimento sobre a evolução não só de penas e de dinossauros, mas também de outros organismos do Cretáceo. Deixo o link do artigo aí na descrição do vídeo também e a gente se vê na próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.